Olá, pessoal. Meu nome é Carol Ministério. Sejam muito bem-vindos aí à nosso segundo episódio, né, do curso de iconografia, sobre os três santos que estão aí sendo expostos e restaurados ao vivo na Casa Fit de Cultura. Estamos aí mais uma vez com a companhia do nosso intérprete de Libras, né, o Luiz. E hoje a gente vai falar no primeiro episódio, para quem perdeu, nós falamos um pouco sobre conceito de iconografia, o que é a geografia, né, que seria um pouco os dados biográficos desses santos, dessas personagens bíblicas, e comentamos um pouco, rapidamente, né, gente, porque o tempo é curto, mas comentamos um pouco sobre a história de São Manuel, né, como que seria acontecido na vida dele, e as principais tipologias iconográficas, né, como que ele geralmente costuma ser representado, e também analisamos um pouco a imagem atribuída aí ao mestre Antônio Francisco Lisboa. Hoje nós vamos fazer o mesmo trajeto aí, mas já pulando um pouco essa parte mais teórica do que seria a iconografia e do que seria a geografia, nós vamos passar direto, então, para a própria história de São Joaquim, porque a gente tem mais informação sobre São Joaquim do que nós temos sobre São Manuel, até em função de também termos muita informação de Santana, né, os dois como um casal, né? Nós vamos ver aí pais de Maria e avós de Jesus, então a gente tem um pouco mais de informações de fontes escritas, né, de alguns evangelhos, né, que não foram incluídos aí nos textos canônicos da Bíblia, do Novo Testamento, mas a gente já vai ver que tem um pouquinho mais de informação do que de São Manuel. E aí depois também a gente vai ver algumas outras representações, algumas variações iconográficas, né? E aí, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o São Joaquim, que é atribuído aí ao nosso mestre Antônio Francisco Lisboa. Tá? Para variar, eu vou apresentar para vocês uma apresentação, claro, né, gente? Um PowerPoint, porque para conduzir meu pensamento, né, para trazer um pouco de informação mesmo, fontes históricas, né, e datas, e nomes, e imagens, né? Então, gente, São Joaquim, ele também, assim como São Manuel e como a própria Santana, né, que a gente vai ver no terceiro episódio, eles não têm muitas informações, aliás, quase nenhuma, sobre eles nos livros, né, nos evangelhos do Novo Testamento. Então, o que nós temos de alguns estudos teológicos, né, que nós temos de fonte, alguns estudos, né, de alguns monges medievais. Nós temos aí também alguns textos que foram escritos muito tempo depois, né, por alguns padres, por alguns sacerdotes. Então, é aquela questão novamente, né? A questão da veracidade histórica não é isso que nós vamos discutir aqui, mas sim o que nós temos de fonte escrita sobre São Joaquim, tá? Gente, do latim, então, seria Joaquim, tem uma variação muito grande de nomes em relação a Joaquim, né, gente? Porque a gente tem que lembrar hebraico, latim, grego, existe inclusive uma árvore genealógica de Jesus que apontaria Joaquim. Claro que Joaquim já é um nome já, né, já bem traduzido para o português, já contemporâneo, mas ele aparece com outros nomes. Né? Então, do hebraico seria Javé prepara e fortalece, né? que significaria aí o Yoachim. Né? Então, ele teria nascido aí por volta de 88 a.C. e falecido por volta do ano 8 a.C. Né? Então, ele foi pai de Maria, né, da Virgem Maria, da Nossa Senhora, que é uma figura muito venerada, né, pela população católica. Então, a importância desses pais, né, tanto Joaquim quanto Diana, né, que são os pais né, da mãe do Messias, né, que geraram Maria. Então, eles têm uma importância muito grande, e também por serem avós de Jesus. Né? Então, ele teria nascido aí e morrido em Nazaré, na Galiléia, mas também tem relatos que ele viveu e morou muito tempo em Jerusalém. Né? Então, tem algumas divergências nas fontes escritas, mas eu trouxe assim, as que eu vi mais
citadas mais vezes, né? E a partir de uma bibliografia mais confiável também, tá? Então, de acordo com os evangelhos aí, Jesus foi neto de Rele ou de Jacó. Então, São Joaquim é identificado com Rele, né? Que seria através das variações Joaquim, Eliaquim, Eli e Rele. Né? Então, a gente tem aí também uma dificuldade de identificação a partir do próprio nome, né? Mas os dados biográficos aí, né, o que aconteceu com a vida de Joaquim e também de Santana, eu vou até já falar agora de uma vez, porque no nosso terceiro episódio, quando a gente for pensar um pouco mais sobre a vida de Santana, eu já falei né, nesse segundo, porque as histórias se cruzam, né, principalmente a partir da dificuldade de engravidar de Maria. Né? Então, essas informações mais específicas, biográficas, tanto de Joaquim quanto de Ana, se encontram nesse proto-evangelho de São Tiago Maior, né, que teria sido um apóstolo, né, de Jesus, que teria evangelizado a Espanha, que é um país extremamente católico até hoje, e que ele estaria, então, as suas relíquias, né, ele estaria, então, enterrado lá no caminho de Santiago. Né? Então, enfim, é uma figura bíblica muito importante, que esteve com Jesus, né? Então, mas os textos do Evangelho de São Tiago foi retirado, né, dos textos canônicos da Bíblia. Mas nesses textos, ele traz muitas informações sobre Joaquim, sobre Ana, sobre o nascimento de Maria, principalmente. Né? Então, é uma devoção mais popular e mais antiga no Oriente, né, principalmente nas igrejas ortodoxas, gregas, turcas, russas, né, da Etiópia, na África. Então, ela já tem, Joaquim tem uma devoção mais forte, mais antiga, a partir desses padres, né, da Igreja Oriental, e esses estudos desses padres é que vão trazer à tona essas informações a partir dos textos de Evangelho de Tiago. Né? Então, é importante o trabalho desses padres de renovação dos textos antigos, né, dos textos sagrados, de reinterpretação, dos relatos. Né? Então, é importante também esses estudos desses padres das igrejas para a gente ter acesso a essas fontes escritas. Né? Então, teria também aí esses dois nomes importantes que se dedicaram ao estudo do nascimento de Maria, que seriam os padres Epifânio e Gregório de Nissa. Né? Então, a partir desses estudos é que a gente tem um pouquinho de informação. E esses estudos estariam também ligados ao Evangelho da Natividade da Santíssima Virgem e ao livro da Natividade da Santa Virgem Maria, a Infância do Salvador. Então, esses temas se concentram muito, e não só no nascimento de Maria, mas também no próprio nascimento de Jesus. Né? Geralmente a gente vê o Natal, né, seria essa natividade, mas a história já começaria, né, com Maria e José talvez já fugindo, né? A cena da manjedoura é muito clássica do nascimento, e a gente às vezes fica sem informações anteriores sobre a própria Maria, sobre o próprio José, que inclusive, segundo alguns textos, eram primos, porque os pais dos dois, Joaquim e Jacó, seriam irmãos gêmeos. Então, a gente tem poucas informações a partir do nascimento de Jesus e da própria vida de Maria. Né? Então, essas informações estariam aí nesses livros. E também nesse texto, né, que chama Cavernas dos Tesouros, que é atribuído a Éfrem da Síria, que Maria seria filha de Ana, ou seja, Hana ou Diná, e Yornakrir, que seria também essa origem do nome Joaquim. Né? Então, aí, Jacó e Joaquim eram irmãos gêmeos, né? Filhos de Matã e Sebrat. Né? Então, Jacó é pai de José e Joaquim, pai de Maria. Então, eles seriam primos, né? Segundo essa tradição, que viria a ser aí o pai, né, terreno de Jesus Cristo. E a origem de Joaquim, gente, ele teria uma origem direta da dinastia do rei Davi. Né? Então, ele também é uma figura importante para a comunidade judaica. Né? Ele teria há alguns relatos que ele teria sido um homem com posses, né? Com um certo status. Então, a gente vai ver até no relato da vida dele, por que ele é representado dessa forma,
como que ele tinha ligação direta com os sacerdotes judeus, né, no Templo de Jerusalém, como que ele participava dos sacrifícios, de todos os rituais judaicos, né? Então, o que, que acontece? Né? Vamos descobrir um pouquinho aí, depois dessa origem, o que, que realmente acontece na vida de Joaquim. Né? Então, ele e Ana, né, os dois casados, os dois já em idade avançada, por isso que nós vamos ver que Joaquim geralmente é representado como um idoso, né, com as barbas longas, já calvo. Né? Então, já essa fonte aí escrita sobre a vida dele, que já fala que ele seria um senhor, né, que ele já estaria numa idade avançada, é diretamente projetada nas representações iconográficas. Né? Muito pode haver, mas é muito difícil, não é a representação iconográfica clássica de Joaquim como um jovem, né? Por exemplo. Então, nós vamos ver aí que ele geralmente é representado assim como um senhor, né? Porque ele e Ana queriam ter filhos e eles estavam com uma dificuldade, né, de conceber uma criança. E aí ele foi uma vez no templo, né, de Jerusalém, e ele foi repreendido por esse sacerdote Rubem, né, porque que eles não tinham tido filhos, né, ele, Joaquim e Ana. Né? Então ele fica pensando muito sobre isso e ele faz um apelo, né, às forças divinas, a Deus, de que eles tivessem filhos. Né? Então ele se retira, ele fica um tempo no deserto, né, peregrinando, orando, jejuando, meditando, né, para que ele alcançasse essa graça de ter um filho junto com Ana, né? E aí eles recebem aí a visita do anjo Gabriel, falando que eles sim, que eles iriam conceber Maria, que na verdade é Miriam, né, em hebraico, que para o latim é que torna-se Maria, que eles iriam conceber uma criança e que essa criança seria muito importante, porque ela seria a mãe do Messias, né? Então, tem toda uma história aí em torno dessa concepção de Maria, né? Essa aparição do anjo para o casal. Então, eles teriam vivido em Jerusalém nesse período, né? Onde hoje, inclusive, encontra-se a Basílica de Santana. Então, e Maria teria nascido aí em cerca do ano 20 a.C., né? Segundo a tradição cristã, já com esse nome Miriam, e para o latim, que significa Senhora Soberana, e traduzido para o latim, Maria. Tá? Então, essa seria assim, essa grande graça que Joaquim e Ana alcançaram, que já depois de idosos. Na época, a gente tem que pensar, né, gente, que a expectativa de vida era bem mais baixa que a de hoje. Idosos naquela época, né, em torno de 2030 anos atrás, ele deveria ser, parecer por minha idade hoje, 40 e poucos. Né? A gente tem que lembrar que a expectativa de vida era muito mais baixa e, por exemplo, a moça, logo que menstruava, já casava, já tinha filhos, então era tudo muito as moças se casavam mais jovens, né? Justamente por esse tempo de vida, de poder ter um filho, de conceber, de estar com um corpo saudável para ter um filho. Né? Então, os dois alcançam a graça depois que o Joaquim se retira ao deserto de conceber uma filha, e não só uma filha qualquer, mas a mãe do que seria aí chamado de Messias, que é Jesus Cristo. Né? Então, São Joaquim, segundo a tradição, morre com 80 anos, é uma idade muito avançada, né, para a época, para as condições de vida da época, né, de higiene, de saúde, mas, segundo a tradição cristã, teria morrido com 80 anos, enquanto Maria era ainda uma menina de 12 anos. Agora, menina de 12 anos que também logo depois ela se casa com José. Né? Ela casa com José muito nova, com uma idade muito inicial ainda também. Né? Então, a gente tem que pensar também sempre na ligação de José e Maria e de Joaquim com Ana. Não é à toa que em algumas iconografias Joaquim aparece um pouco parecido com José. Né? Tem uma analogia aí também com botas, nós vamos ver melhor. Seriam a Sagrada Família, né? Os casais da Sagrada Família, tá bom? Aqui, gente, então vamos para as imagens. Aqui nós vemos uma representação que não é a comum da iconográfica, da representação iconográfica de São Joaquim. Ele costuma aparecer mais sozinho, né? Mas aqui é uma representação muito bonita e muito recorrente, principalmente em Minas Gerais,
que é chamada de Santa Parentela, né, que seriam esses laços de parentais, né, entre Ana, Joaquim e Maria, né, que seria essa criança que está no colo dos dois. Então, São Joaquim aparece também, né, com essa representação aí de um senhor com barba, calvo. Santa Ana, né, assentada na cadeira, muito parecida, né, com a representação iconográfica de Santana Mestra, com esse livro, né, geralmente são as escrituras sagradas, né, Ana ensinando Maria a ler as escrituras sagradas. Então, essa é uma iconografia muito recorrente em Minas, mas não é a mais comum de São Joaquim, porque ele costuma aparecer mais sozinho, né? Então, Ana, que tem uma devoção muito forte em Minas, ela acaba puxando um pouco também, né, a figura de Joaquim, principalmente a partir dessa configuração iconográfica, que é a Santa Parentela, onde a família completa aparece. Né? Mas a gente sabe que, apesar da devoção de São Joaquim em Portugal ser muito grande, aqui em Minas, principalmente no Brasil, principalmente em Minas, a devoção de Santana nem se compara. Né? Nós vamos ver como que a devoção de Santana, em várias representações iconográficas, são muito mais fortes. Né? Inclusive, eu já gostaria de agradecer logo, né, enfim, a contribuição e a gentileza do Museu de Santana de Tiradentes, né, que cedeu, assim, né, foram muito acessíveis, muito colaborativos, que cederam as imagens que eu procurei, né, lá no acervo. Tem um site ótimo, lá no final, na bibliografia, eu vou passar para vocês, que é um museu, gente, que tem, pelo menos no site ainda está dizendo, não sei se mudou um pouco esse número, 291 imagens de Santana e suas devoções correlatas. Né? Então, aparece algum São Joaquim, essa imagem, inclusive, é do acervo, né, do Museu de Santana em Tiradentes. Então, tem uma variação enorme das representações iconográficas de Santana. Então, nós temos as Santas Mães, nós temos a Santa Parentela, que nós vamos ver de novo, novamente, no episódio sobre Santana, temos Santana Mestre, temos Santana Guia, né? Então, e obras não só de Minas, nós temos obras de São Paulo, de Bahia, de Pernambuco, de vários materiais diferentes, de terracota, de madeira, né? Então, para quem se interessa por iconografia religiosa e pela de Santana, inclusive, é um acervo. Entra no site lá, que inclusive tem uma visita virtual, é uma instituição maravilhosa e sempre muito aberta para pesquisadores, né? Então, já gostaria de agradecer demais desde agora, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos São Joaquim representado com a família, com Ana e Maria, tá bom? Essa devoção, né, gente, como eu falei para vocês, é muito antiga no Oriente, né? A gente tem que lembrar que os rituais e os cânones e as liturgias das igrejas orientais, da igreja ortodoxa, por exemplo, não são as mesmas da igreja romana. Né? Então, existem diferenças, tem santos que são mais cultuados em uma do que na outra, tem uns que nem são considerados santos nenhuma e são na outra. Né? Então, tem algumas variações, né, ritualísticas de culto, mas São Joaquim e Santana, nas igrejas orientais, é uma devoção muito mais antiga do que no Ocidente. Né? Então, o São João Damasceno, né, ele fala dos pais de Maria, ele também é uma referência biográfica interessante, que ele afirma, né, que os pais de Maria seriam justamente o casal São Joaquim e Santana, e no Ocidente é um pouco mais... ele começa a se espalhar e realmente se consolidar esse culto a São Joaquim no século XIV, no século XV, desculpa, 1400 e alguma coisa, né, justamente aí no período que o rei São Manuel de Portugal lá, né, está desenvolvendo esse processo colonial, né? Então é um nome muito comum em Portugal também, assim como Manuel desde o século XV, né? A festa é celebrada no dia 20 de março, né, gente? Então mudou, já foi no dia 20 de março, associada a São José, que seria seu sobrinho
esposo de Maria, que às vezes eles aparecem vestindo botas, né? Então eles têm uma correlação iconográfica. Depois ele foi transferido para o dia 16 de agosto, né, que teria relação aí com a triunfal, né, Assunção da filha Maria, mas depois aí passa por uma outra modificação no século XIX, né, em que o Papa Leão XIII estendeu a sua festa para toda a igreja, contribuindo na popularização da devoção do santo. E aí, logo depois, o Papa Paulo VI define o dia 21 de julho como o dia do santo, também para ser comemorado junto com o dia de Santana. Né? Então, no dia 26 de julho seria aí o dia de São Joaquim e o dia de Santana, tá bom? Já falei, né, gente? Ele é muito venerado em Portugal. Iconograficamente, ele aparece como um ancião, né? Já falei para vocês, um idoso, com barbas longas, calvo. Os atributos, né, que a gente já viu lá no primeiro episódio, que seriam esses elementos iconográficos mais comuns, é um cajado, que é, inclusive, como ele está sendo representado pela figura atribuída ao Aleijadinho, mas existem algumas variações. Né? Ele pode aparecer com um cordeiro, né? Parecido aí com a iconografia tradicional de São João Batista, né? Porque seria o momento em que ele foi rejeitado pelo sacerdote Rubem, né? Que ele teria ido ao templo de Jerusalém para oferecer um sacrifício, que seria esse cordeiro, e pelo fato dele não ter filho, o sacerdote não aceita a oferenda, né? Então, às vezes, mas é muito raro ele ser representado assim. Há também algumas representações raras dele se encontrando com Santana no portal de Jerusalém, após voltar do deserto, para contar para ela que eles teriam uma filha. Né? Cestos de pombas a gente encontra mais, eu até consegui um exemplo para a gente ver, né? Que seria também um símbolo de sacrifícios ao templo de Jerusalém, as pombas, né? Não só os cordeiros. E o cajado, né? O cajado realmente ele aparece sempre. E às vezes Maria junto, às vezes não. Né? Então, para a gente ver que não existe uma única forma iconográfica, elas vão variando de acordo com as fontes, de acordo com o tempo, de acordo com as escolhas intencionais do artista, né? Da região. Então, a gente encontra algumas variações também em São Joaquim, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente encontra ele muito idoso, né? As barbas muito grandes, aí ele está mais careca ainda do que ele costuma aparecer. O cajado, né? Essa espécie de um cetro, né? O cajado está muito ligado, gente, também a esses santos que caminham, né? Aos santos peregrinos. O fato dele ter ido caminhar no deserto, né? Naquele momento de oração, de jejum, meditando, orando, pedindo para ter filhos, né? O cajado, ele traz muito esse significado. E às vezes, por exemplo, no cajado que nós vamos ver de Aleijadinho, ele ainda traz uma cabaça, talvez uma analogia à questão do armazenamento de água nesses longos trajetos de peregrinação, né? Mas aqui essa igreja, gente, é uma igreja a matriz de Santana, de Currais Novos, lá do Rio Grande do Norte. É uma imagem do século XX, né? A gente pode perceber muito bem. Eu não consegui exatamente do que ela é feita, mas muito provavelmente de gesso, né? Que é o material mais comum aí do século XX. Mas no canto esquerdo, na parte inferior da imagem, a gente consegue ver o cesto de pombos. Né? O cesto de pombos é uma referência muito recorrente da iconografia de São Joaquim, apesar do São Joaquim do Aleijadinho não trazer esse cesto de pombos, então eu trouxe esse exemplo para a gente ver como que esse cesto de pombos pode simbolizar justamente um sacrifício, não, mas uma oferenda, né, que São Joaquim teria levado ao templo de Jerusalém. Seria um sacrifício até antigo, né, de rituais mais antigos, judaicos até. Aqui eu trouxe uma outra representação, que aí nós já não temos o cesto de pombos, né, de um artista de Goiás, o Veica Vale, né, do século XIX. É uma madeira ainda policromada, né, que ainda é feita um pouco com essas técnicas ainda coloniais, né, de douramento, ou essa policromia
manchada, né, a partir da técnica que a gente chama de esgrafito. Não dá para ver exatamente se é esgrafito, mas a gente vê que tem uma policromia um pouco mais sofisticada, né? Provavelmente trata-se de uma peça erudita, né? Também pela movimentação aí dos tecidos, né? Do planejamento do santo. Então, aqui ele já aparece com um cajado, sem a cesta de pombos, não tão idoso, né? Igual essa outra aqui, né? Que ele já aparece com um aspecto mais velho, né? Então, aqui, mas a barba sempre, calvo sempre, e ele também aparece com a auréola, né? A auréola também, assim como o resplendor, traz um pouco essa ideia, né? Essa significação da santidade desse personagem. Né? Então, é uma peça muito bonita também, traz uma variação iconográfica e que lembra um pouco, tá de botas, né? Ele está com uma túnica curta, com um manto muito bem movimentado e com as botas, né? O São Joaquim nosso, gente, então, eu já vou trazer direto essa descrição para a gente olhar para a imagem, né? Que seria essa, né? Eu vou voltar lá na transcrição, mas essa seria a nossa imagem, a gente vê a semelhança com a imagem do século XIX, né? Do Veiga Vale. Semelhança até um certo ponto, porque ela tem mais movimentação, né? O planejamento parece que tem aberturas angulares maiores, a gente já vai ver que a barba tem mais movimentação, mas o cajado e as botas estão aí, só não parece com o cesto. Né? Então, a descrição seria essa, né? Uma figura masculina, com idade avançada, como eu já disse, mas aí a gente já entrando nos estilemas aí, que são esses traços estilísticos que vão se repetindo nas obras do Antônio Francisco Lisboa, ou de seus oficiais, ou da sua oficina. Né? Então, seria esse personagem que a barba apresenta esses tufos enrolados, né? Essas mechas muito arredondadas, né? Muito movimento. No fim das barbas, aquelas volutas, né? Aquelas formas espiraladas, que é realmente uma característica muito forte da obra, né, do Aleijadinho, as barbas saindo de dentro do nariz, os olhos de vidro amendoados, um pouco vesgos, um olhando para cada lado, né? A gente vai ver aqui, eu trouxe um detalhe, né, para a gente ver um pouco. Agora, existem algumas colocações de especialistas de que o Aleijadinho teria feito só o rosto, talvez não o planejamento, porque essa preocupação, né, gente, com essas feições da figura humana, o nariz, são peças mais delicadas, as mãos e os rostos, né, geralmente ficavam mais por conta do mestre. E os oficiais e os seus aprendizes terminavam as outras partes, talvez não tão importantes da imagem, talvez esse planejamento, né? Então, mas os cabelos a gente vê também, né? Penteados para trás, com muito movimento, o nariz também muito afiladinho, com as narinas muito abertas, esse lábio superior muito bem desenhado, quase como fazendo um bico, né? Um biquinho, e essa barba que é realmente inconfundível. Se não foi exatamente ele, com certeza foi um oficial, alguém que aprendeu com ele. Mas os restauradores, os historiadores da arte, conseguem distinguir onde foi feito por uma pessoa que realmente tinha um domínio técnico maior, no caso o mestre, e em qual parte da peça que foi feita por um oficial que ainda não tem tanto conhecimento técnico. A gente tem que lembrar, né, gente, que o trabalho na colônia, no período colonial, nesses ateliês, né, esses artífices, era um trabalho coletivo, né, coordenado, o mestre coordenava a oficina e ele tinha uma equipe grande que trabalhava com ele. Né? Então, o mestre, geral, no caso do Aleijadinho, ele ficava mais por conta da talha, né, de esculpir na madeira, e depois passava para um outro artista que trabalhava com ele, que já ia ficar por conta do tratamento da base dessa madeira para aplicar as folhas de ouro, ou para aplicar essas tintas, né? Depois tem o acabamento. Então, é um trabalho que é feito por muitas mãos mesmo, né? E acho que não é por isso que desvalida também nada, né? O valor artístico, em hipótese alguma. Então, aqui seria o nosso São Joaquim, que fica também lá na matriz Nossa Senhora de Conceição de Raposos. O nosso São Manuel fica
do primeiro episódio, né? Fica em Caeté, na Nossa Senhora do Bom Sucesso de Caeté. Então, como eu falei no início, no primeiro episódio, né, gente? Essas imagens, elas têm uma função devocional até hoje. Né? Então, elas estão nas igrejas, elas fazem parte do cotidiano da comunidade, né? Dos fiéis, dos adoradores. Então, é até por isso que é urgente assim, que elas realmente tenham esses participem, estejam sendo restauradas em processo de restauração, de conservação, né? Porque é diferente quando uma obra já está no museu, ela tem todo um processo de cuidado, de conservação mais cuidadoso do que quando essas obras ainda estão ainda nessas funções devocionais, né? Então, nosso São Joaquim, gente, além de todos esses estilemas aí, e essas características muito fortes do mestre Antônio Francisco Lisboa e de sua oficina, a gente vê também, por exemplo, os pés invertidos. Né? Parece que o esquerdo está no lugar do direito, o direito está no lugar do esquerdo, talvez para dar uma movimentação verticalizada na imagem. Existem relações de linhas diagonais, né? Por exemplo, o cajado, que é o principal atributo iconográfico de São Joaquim, ele conversa, né, com a perna direita do personagem, como se fosse fazer um V, como se fizesse um V, né, dialogando muito também com a movimentação do manto, né, desse manto ocre. Então, a gente vê que tem uma movimentação. Né? Ao vivo, então, a peça a gente tem essa sensação mais ainda. Né? Então, aí eu trouxe para vocês verem, no cajado tem essa cabacinha, que é uma variação também interessante, né? Não é sempre que ela aparece, não sabemos aí se seria essa analogia da água, né, da pureza, que a água simboliza essa pureza, e também da sobrevivência desses santos peregrinos que, quando vão andar muito tempo em jejum, precisam de beber água. Né? Então, aí estaria o nosso Joaquim, né? Então, aí, essa outra questão, né? A barba bipartida também, né? A questão dos pés, eu já disse. Então, e essas botas, né? Do cano alto, que também às vezes aparecem em São José, como eu já falei. Então, ele teria sido encomendado para fazer par com Santana, né? Claro, nos retábulos laterais da matriz aí de Raposos, tá bom? Aqui a gente vê o detalhe da botinha, gente, dos pés invertidos. Né? Isso é uma característica. Invertidos e abertos, né? Esses pés abertos, assim, como se fossem de bailarina, isso é também uma característica, apesar de ter influenciado vários outros artistas, ter sido uma referência para outros artistas, mas através de estudos comparativos e análises comparativas, os especialistas chegaram a essa conclusão de que é, sim, uma marca, como se fosse quase uma assinatura do Aleijadinho nas suas obras. Interessante também a gente notar, gente, essa base é uma madeira marmorizada, né, que era muito comum essa técnica de você fazer uma intervenção na madeira como se fosse mármore, que a gente sabe a dificuldade de chegar em Minas, mármore, azulejo. Né? Então, os artistas adaptavam os materiais locais, provavelmente o cedro, né, todos de madeira. Então, não é original, né, porque, inclusive, atrás dessa base tem uma data que consta de 1921, que talvez seria, segundo as restauradoras, teria sido a data da última intervenção de conservação e restauro na peça. Mas a gente também vê um orifício, né, vocês estão vendo entre os pés, que ou servia também para se encaixar nos andores e sair nas procissões, ou no torno, né, no momento em que o artista está entalhando, ele vai girando, né, a madeira, ele vai girando a imagem para ele conseguir, enfim, cortar a madeira. Né? Então, tem detalhes muito interessantes. A pintura já é uma pintura do século XX, as restauradoras descobriram que tem muitas camadas de tinta, acharam um resquício muito pequeno da original, da provável original. Então, essa pintura aí a gente vê que é uma pintura mais lisa, né? Menos trabalhada, sem muito douramento. Provavelmente já é uma repintura, uma camada de pintura que está por cima da original, né? Que é do século XVIII. Pessoal, então, por hoje é só, nosso São Joaquim. Eu também trouxe uma bibliografia muito interessante.
Eu acho que eu não preciso comentar todas, porque vai ficar, né, gravado no canal do YouTube da Casa Fiat. Aí vocês podem voltar né, muito interessante, né, que eu citei para vocês o site do Museu de Santana, né, lá em Tiradentes, que vocês têm acesso a todo o acervo, e tem também, lógico, né, o relatório do projeto de restauração do Grupo Oficina do Restauro, né, que era um dossiê, né, temático, histórico, iconográfico sobre São Joaquim. Temos esse guia de identificação de arte sacra do IFAM também, que é sensacional, né? Quem tem interesse aí de estudar arte sacra é fundamental. Né? Temos também esse aí, Iconografia Cristã, esse da Beatriz Coelho, que é o primeiro, também é maravilhoso esse livro, né? Que chama Devoção e Arte, Imaginária Religiosa em Minas Gerais. Enfim, iconografia religiosa, a da Miriam Oliveira, né? Claro, da Miriam Andrade, a escultura devocional na época barroca, e também esses aspectos estilísticos da estatuária religiosa no século XVIII em Minas Gerais, do Adriano Reis Ramos. Então, muita coisa deles disponíveis na internet, muitas informações sobre São Joaquim também nas próprias paróquias, que são fontes que a própria Igreja Católica disponibiliza, né? Então, acho que tem muito, muito assunto ainda, né? Para quem se interessa, muita leitura. E até o próximo episódio, o terceiro e último, que nós vamos falar sobre Santana. Aí a gente vai ter uma variação iconográfica maior, mas eu não vou repetir, né, novamente a história toda, porque eu já falei um pouco a história dela, junto com a de São Joaquim, né, hoje, e aí nós vamos finalizar esse curso de iconografia. Tá bom? Então, por hoje é só. Beijinho. Até o terceiro episódio e último sobre Santana Mestra. Tchau, tchau.